Minha saudação fraterna a todos e todas. Então vamos continuar, sem mais delongas, ao então nosso sexto passo. Em nosso curso, de preparação, formação e reavivamento para o Ministério Extraordinário da Distribuição da Comunhão Eucarística e Ezequias. Muito bem. Esse sexto passo, ele terá uma peculiaridade. Nós vamos então fazer a leitura do texto, e aí nós vamos a um outro arquivo em que eu retirei, trouxe o texto e coloquei algumas imagens ilustrativas para ajudar, ok? Então, se ficar um pouquinho grande, não se preocupa não, vai valer a pena, você vai gostar. Vamos iniciar então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem? Fazer aqui então o nosso compartilhamento de tela para então iniciarmos a leitura do sexto passo. Sexto passo: objetos e termos litúrgicos. Antes de refletirmos sobre as funções do ministério da Sagrada Comunhão e das exéquias, é necessário que conheçamos alguns termos com os quais estaremos em contato frequentemente. Alguns deles usaremos mais, outros menos. A minha sugestão é a seguinte: primeiro, faça uma leitura, marque os termos que você já conhece, e numa segunda leitura, assinale aqueles que você não tinha ouvido até o momento. Para tirar dúvidas, entre em contato com o coordenador dos ministros da sua comunidade, ou com um pároco, ou, se for o caso, comigo. Confira endereços físicos e eletrônico na página 7, aqui do livro dele. Estou pronto para auxiliá-lo em tudo que for possível. Vamos agora à primeira leitura dos objetos e termos. Aqui a citação: a imensa maioria do povo de Deus é constituída de leigos. A seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos da Igreja, contido na Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, a carta do Papa, Alegria do Evangelho do Papa Francisco, ok? Então temos aqui, começamos, os objetos. Nós vamos então passar para o outro arquivo, com o texto mesmo, mas com as ilustrações, e depois nós voltaremos para as citações, essas citaçõezinhas, viu? Então, beleza? Aqui então, temos aqui. O sexto passo, os objetos, Alfaias. Alfaias litúrgicas são todos os objetos usados no exercício da liturgia, como, por exemplo, os vasos litúrgicos e paramentos dos ministros. Então, aqui um exemplo, de alfaias litúrgicas, são os paninhos, lá, o manustérgio, o corporal, o sanguíneo, a pala, ok? E temos os vasos litúrgicos, já são lá, que são do exercício da liturgia, são a âmbula, o cibório, nós vamos ver tudo isso. Mas já começamos. Quando falamos alfaias, paramentos, paramentos são as vestes sagradas do diácono, do sacerdote, e aí o presbítero, que nós chamamos de padre, e do senhor bispo, e do papa, claro. Mas são as vestes sagradas. Esses são os paramentos. Mas aqui, alfaias, então, conjunto, esse conjunto aqui, com todo carinho. Os paninhos que são usados, com todo carinho. Aquela toalhinha, de purificação, o padre, quando termina lá das ofertas, ele vai lá, os ministros vêm, nós vamos falar tudo disso. Vamos lá. Toca o barco. Cálice, recipiente que recebe o vinho que será transformado, será transubstanciado, essa é a palavra, transubstanciado, no sangue de Cristo, no momento da consagração. Então está aqui um exemplo de cálice, Patena,
espécie de prato onde se coloca a hóstia grande, às vezes também as pequenas, para a consagração. Com a patena, pode-se também cobrir o cálice. Então está aqui, até coloquei uma patena, por exemplo, na igreja matriz, né, nós temos uma patena muito parecida com essa assim, que parece mais uma baciazinha, né, não sei como poderia definir, ela é uma coisinha assim, né, e tem as retinhas, né, as retinhas. E aí é colocado em cima do cálice, assim, tá vendo? Normalmente colocado em cima do cálice. Quando tiver a prática, né, formos fazer a prática, veremos tudo isso, né? Mas já estamos visualizando, né? Até aconselho a ver e rever essa videoformação, né? Para poder, né, já começar a ter as noções. Porque aí quando for para a prática, vai ter mais tranquilidade. Então temos aqui patena, temos aqui 2 modelos, e cálice, né? Cálice tem tudo que a gente vai falar, existem vários possíveis modelos, né, a serem utilizados. Cibório, que é igual âmbula ou píxide, né? Então, cibório, que é igual a âmbula ou píxide. Posso usar tanto a palavra âmbula como cibório, como a palavra píxide. São o quê? Recipiente em que são colocadas as hóstias para consagração. Nele também são guardadas as hóstias consagradas no sacrário. Então, aqui alguns exemplos, né? Eu gosto, apesar de serem a mesma coisa, isso é doideira do diácono, tá? Eu gosto de usar essas palavras que significam praticamente a mesma coisa, mas eu gosto de usar essas palavras em cada coisinha para ajudar na comunicação. Então, por exemplo, esta aqui, que é maiorzinha, né? Eu gosto de chamar de cibório. Apesar que se eu chamar de âmbula, tá correto? Tá correto. Se eu chamar de píxide, tá correto? Tá correto. Eu gosto de diferenciar para ajudar, né, a comunicação. Então, o grandão, que cabe mais hóstias, que serão guardadas no sacrário, o diácono, eu gosto de chamar de cibório. As âmbulas, que já são aquelas um pouco menores, né, que a gente arruma para a consagração, normalmente uma grandona dessa fica lá já no sacrário. E aí, as outras dessa aqui, costuma colocar a maioria tudo aqui, encher uma só. Então, esse aqui, âmbula. E esse aqui, píxide, porque ela parece uma caixinha de tesouro, né? De joias. Até porque a Eucaristia é um tesouro inestimável. Então, eu gosto de chamar. Mas olha só, lembrando, tudo isso aqui é tanto cibório, como âmbula, como píxide. Eu que gosto de botar um nome diferente para poder ajudar. Pegue o cibório, então, entre todos que a gente tem, é esse aqui. Pegue a âmbula, esse aqui. Pegue a píxide, pode ser esse, desse jeito, pode ser desse jeito, como pode ser também desse jeito, píxide. Que aí seria um recipiente para guardar aquela hóstia grande que a gente bota no ostensório para adoração, né? Às vezes guarda dentro da âmbula ou do cibório mesmo, né? Mas existem esses modelos que também são píxide, mas tudo é a mesma coisa. Como é que diferencia uma coisa muito importante? Daqui a pouco eu vou falar, mas eu já trouxe. Quando uma âmbula ou um cibório, né, estiverem com um véuzinho, né? Normalmente nas nossas comunidades a gente usa um véuzinho feito de renda. Isso significa que as hóstias que ali estão, elas já são hóstias consagradas. Portanto, elas já são o corpo de Jesus Cristo, corpo de nosso Senhor. Quando está sem nada, é sinal de que as hóstias não são consagradas. Por isso que eu gosto que essa aqui normalmente fica, às vezes ela está sem, precisa sempre estar com o véu? Não precisa. Mas é bom que esteja com um véuzinho, com algum sinal de que as hóstias que aqui se encontram são consagradas. Para frente. Ostensório, também chamado de custódia, onde se coloca a hóstia grande,
a hóstia grande consagrada. Para quê? Para a adoração e as procissões eucarísticas. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo aqui do ostensório. Existem vários modelos e lindos, e lindos, e lindos. Nas nossas comunidades, né, tem os ostensórios lindos. Então, aquela hóstia grande do padre, ela é consagrada, tem um pegadorzinho, a gente tira, coloca a hóstia grande ali e coloca de volta para a adoração santíssima. Eu gostei muito dessa imagem para ver, né? Trazer essa noção para nós importante, né? O corpo de Jesus fica exposto no ostensório e aí os anjos passam a adorar o Senhor presente verdadeiramente na Santíssima Eucaristia. E nós aqui, né? Nós adorando, adorando e louvando, junto com todos os anjos, ao Senhor, ao Santíssimo Sacramento do altar, nosso Senhor. Por isso que é muito importante, não só porque ministros somos, mas por sermos cristãos católicos batizados. Aqui está o Senhor em pessoa, em pessoa. Por isso é muito importante, né, sobretudo em nossas comunidades, fazer o máximo de esforço possível, para estarmos presentes na adoração ao Santíssimo Sacramento. Normalmente, temos em nossas comunidades a adoração nas quintas-feiras, né? E aí lá, o ministro ordenado, o padre, o bispo ou o diácono, nos dão a bênção do Santíssimo Sacramento. Beleza? Então, o máximo possível que possamos lá para adorar, fazer a meditação, mas na adoração, a meditação, orações, cantos, e recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus em pessoa. Nós acreditamos. Beleza? Como é que fica a questão do ministro? O ministro, ele não faz a transladação, ele não pega o ostensório e sai andando. Não, isso a gente vai aprender. Se o ostensório está vazio, normalmente é bom deixar ele deitado sobre o altar, né? O ministro vai lá no sacrário, traz a hóstia grande, que vai estar normalmente dentro de uma âmbula ou de uma pixie, né? Vai trazer. Aí ali ele levanta o ostensório, pega a hóstia e coloca e pronto. E aí se ajoelha e faz a adoração. O ministro não dá a bênção. O ministro não pega o ostensório e sai andando. O ministro, ele só vai lá, coloca e tira e guarda. Só isso. Não tem ostensório. Como é que pode fazer a adoração? O ministro pode levar a âmbula, se não tem ostensório, e retira ali a tampa da âmbula. Então ali Jesus está exposto, né? E todo mundo faz a adoração. Claro, não vai olhar direto porque vai estar dentro, mas ele está ali, ele está exposto, ele está abençoando. Ok? Aqui temos a teca. Essa aqui é importante, né? Muito importante. Sobretudo, é um recipiente que nós utilizamos para levar a Santíssima Eucaristia para, sobretudo, os enfermos, né? Tanto nós, ministros ordenados, quanto vocês. Estojo onde são depositadas as hóstias consagradas que o ministro leva aos enfermos e idosos. A teca pode ser conduzida na bolsa do viático. Vamos mostrar isso rapidinho, né? Então, existem tecas de vários estilos, né? E também existem de vários tamanhos. Por isso que é importante, antes de comprar uma teca, observar. Pega uma hóstia, né? Normalmente a hóstia que usa na sua comunidade, pega uma não consagrada, claro, leva lá na loja e faz a medição, porque às vezes tem teca que ela é menorzinha e a hóstia que você costuma usar na sua comunidade é uma hóstia maior, né? Então é melhor comprar a teca maiorzinha, mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Tá vendo? Do tamanho, quase do tamanho da mão, tá vendo? Importante. Então, cada ministro é importante ter a sua teca. Existe uma teca maior, que é onde guarda
hóstias grandes, né? Que não foram consagradas, serão consagradas ainda. Passando. Bolsa do viático. Bolsa de tamanho pequeno, quase sempre de pano ou couro, em que é colocada a teca, dentro da qual estão as hóstias para os enfermos, os idosos e aqueles que deles cuidam. Então, normalmente, olha, existem vários estilos, né? Então, você ministro, né? Eu também, diácono, padre, se formos levar a Eucaristia para alguém, então nós vamos pegar a teca, colocamos ali a Santíssima Eucaristia, fechamos, colocamos nessa bolsinha, que né, normalmente ela fica penduradinha, e penduramos aqui no nosso pescoço, levamos no coração. Existem outros modelos, como vocês estão vendo aqui, um estojinho, que também é bolsa de viático, né? Bolsa de viático. Repararam que tem, sempre dentro deles tem as alfaias, o ministro também precisa dessas, elas já são menorzinhas, por quê? E aí é bom, não é obrigatório, é bom. Tem esse aqui que é mais completinho, né? Tem uma teca maiorzinha, tem uma teca menorzinha, né? Já fica já de 2 tamanhos. Um crucifixo, tem um ensope é aquele coisinha que joga água benta, né? E tem as alfaias menores um pouco. Qual é o ideal? Tudo precisa disso tudo? Não, mas qual é o ideal? O ideal é eu ter essezinho aqui, é bom, seria legal. Eu chego na casa do enfermo, né? E aí eu tenho o meu kitzinho. Eu posso ter o meu kitzinho. Eu chego lá com a minha bolsinha do viático, dentro dela tem as alfaias, tem um crucifixo, tem uma tecazinha. Aí eu estendo o corporal, a gente já vai ver o corporal, estendo, tá aqui ao lado, daqui a pouco a gente fala, estendo o corporal, coloco a teca ali, pego o sanguíneo, coloco do lado, pego a cruz, coloco a cruzinha e, se puder, ainda acendo uma vela. Se não tiver a cruz e a vela, não tem problema. Mas é importante ter as alfaias, né? As alfaias é importante ter ali. Quando chega na residência de uma pessoa, uma coisa que é importante. A senhora poderia, ou o senhor, alguém da casa, deixar um copinho d'água reservado. Para quê? Depois que você começa, primeiro purifica a mão, seca bonitinho, purifica ali no sanguíneo, pega a hóstia consagrada, administra ao enfermo, né? Volta e purifica a mão novamente. Verifica se não tem nenhum pedacinho dentro da teca, né? Se tiver, joga um pouquinho de água, consome, faz a purificação. Purifica o dedo e aquela água que você usou para purificar o dedo, que você pegou Nosso Senhor, aquela água não jogue no ralo, jogue numa planta. Tem uma plantinha ou um lugar com terra, vai ali, pode jogar a água ali. Não joga esta água, por quê? Porque ali, né, pode ter algum fragmento que dissolveu ali de Nosso Senhor. A água de purificação, a gente não joga no ralo, não joga no esgoto. A gente joga numa planta, joga na terra, tá bom? Vamos continuando? Então, corporal. Pano branco de linho ou de tecido, que estendido sobre o altar, recebe sobre si a patena com a hóstia grande, o cálice com vinho e os cibórios com as hóstias pequenas. É também sobre ele que se coloca o ostensório e a teca. Na falta da teca, pode-se levar nele dobrado a hóstia consagrada. Olha lá. Ah, eu não tenho teca, não sei o quê. Tenho aí o corporal, beleza. Lembrando que todos os objetos litúrgicos são abençoados, são bentos, ok? Por um diácono, ou pelo bispo, ou pelo padre. Então, não tenho teca. Pode pegar o corporal, porque o corporal, né? Corporal. Lembra, o corpo de Nosso Senhor, né, foi envolto em faixas, né? Envolto em faixas. O corpo santo de Jesus, né? Foi envolto em faixas. Né? Corporal nos lembra também o santo sudário, né? Que tem lá o sangue de Nosso Senhor. Então,
eu posso botar a hóstia ali no meio, e aí eu dobro com muita reverência, com muito cuidado, né, até para não quebrar a hóstia, e vou levando comigo, né, vou levando comigo. Mas o seu uso litúrgico, né, dentro então da Santa Missa, né, ele é o primeiro a ser utilizado pelo sacerdote ou pelo diácono quando prepara as ofertas, né, as oblatas, né, o pão e o vinho. Então ele vem em cima, o diácono pega, o padre, o bispo pega, e começa a desdobrar. Por isso que é interessante, ó, uma das maneiras importantes de se dobrar o corporal, aqui em 4 partes, né? Faz 4, dobra esse pedacinho, depois dobra esse pedacinho, e aí vem dobrando, depois aqui, e faz um quadradinho. Nele será colocado o pão e o vinho, né? O corporal. Isso vamos tudo aprender lá na prática, beleza? Mas, então, o nome desse pano maior, que é estendido, é corporal. Nele vão, então, as ofertas, depois também se coloca o ostensório, se bota sobre o corporal. No altar, onde vai ficar o ostensório com Jesus exposto, se coloca sempre em cima do corporal. Nunca uma hóstia consagrada fica em qualquer lugar. Sempre fica em cima do corporal, ok? Manustérgio, toalha pequena, branca, em que o sacerdote e os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão enxugam as mãos depois de lavá-las, purificá-las. Então, manustérgio. Olha aqui eu tenho, ó, o sanguíneo, que também serve para purificação, mas aqui já em outro usando de outra maneira. Temos a pala, que está aqui ao lado, já vamos falar. O corporal. Quem é o manustérgio? Esse paninho aqui, né, uma toalhinha que o padre usa para, né, ali, depois que joga a água nele, aí ele vai e se purifica. Também tem os ministros, temos, né, tanto o diácono quanto vocês, antes de distribuir a Sagrada Eucaristia, a gente também lava a mão, sobretudo os dedos em que iremos colocar a mão na Santíssima Eucaristia. E tem o manustérgio também para nós, né? Manustérgio, a gente pega e lava as mãos. Aqui tem aqui uma figura interessante. O ministro coloca o manustérgio penduradinho aqui e segura uma baciazinha que vai levar. É bacana que outro ministro vem com uma jarra, o padre estende as mãos, purificar o Senhor dos meus pecados, né? Faz a oração lá, e aí, enquanto um derrama a água para o padre purificar as mãos, o ministro segurando, então, uma bacia, e aqui está, nesse braço, o manustérgio estendido. Depois que ele termina, oferece para ele, né? Vira o braço, oferece para ele. Tipo garçom, é quase igual, tipo garçom. Nós estamos servindo, é a alegria de servir, né? Então eu viro e ofereço. Esta água, toda a água que é utilizada, não vai para o esgoto. Joga numa planta, joga numa terra. Beleza? Pala, pedaço de papelão ou plástico quadrado, recoberto com pano branco, usado para cobrir o cálice, né? Então, necessariamente não precisa, né? Existem aqui, como vocês estão vendo, então, ó, esse quadradinho, ou ele é um papelão que está aqui dentro, ou é um plástico, né? Cada comunidade tem seu jeitinho, né? E aí tem aqui esse pano que reveste isso. É para ele ficar durinho, porque a gente coloca em cima do cálice, né? Tem aqui nas cores litúrgicas, pode. Ah, hoje a cor litúrgica é vermelho, então vou usar a pala vermelha, né? Ah, hoje é festa, vou usar branco ou dourado, né? Ah, hoje é o tempo comum, vou usar o verde. Advento é o tempo da quaresma, então é o roxo, né? Ah, tem um rosa, então vamos pedir para fazer o rosa, pode bordar, né? Aqui pode colocar o motivo da Eucaristia, posso botar uma cruz, posso botar um santo, né? O padroeiro da capela, posso botar aqui bordadinho, bonitinho, pode usar, criatividade, né? Eu queria botar o Flamengo, como não pode, a gente bota São Judas.
brincadeira. Se não tiver uma brincadeira do Flamengo, não é o diácono Cauê, né, gente? Ai, muito bem. Eu brinco com o senhor bispo e digo, no céu todos seremos flamenguistas, porque o Senhor nos dará o melhor. E o melhor é o Flamengo. Brincadeiras à parte, vamos continuar o nosso curso. Sanguíneo. Sanguíneo. Pano branco de pequenas proporções, com o qual o sacerdote purifica a patena, o cálice e os cibórios, bem como os dedos e os lábios após comungar. É como se fosse também um guardanapozinho, né? É esse aqui, ó. Pode ter nas cores litúrgicas, ele já é mais fininho, já é mais frágil, né? Tá vendo? Aqui falou sacerdote, não necessariamente, né? Quando há o diácono ele tem a função de fazer a purificação, né, dos vasos sagrados, depois da distribuição da Eucaristia. Então esse aqui é o sanguíneo, né, que a gente usa para a purificação, né, sanguíneo, ok? E aqui, ó, tá vendo? Ele que coloca aqui primeiro. Show de bola? Tranquilo? Prossigamos. Galhetas, vasos, quase sempre de vidro ou porcelana, quase sempre, não precisa ser sempre, que contém água e vinho para a celebração da missa. Celebração da missa, alguns exemplos, né? Alguns exemplos aqui das galhetas, né? Um tem vinho, outro tem água. Então, por exemplo, o padre, ou quando o diácono está lá preparando as ofertas, né? O diácono, né? No meu caso, eu abro lá o corporal, né? Boto o pão ali, arrumo o pão, boto o sanguíneo aqui do lado, pego o cálice, o ministro vem, me entrega o vinho. Aí eu coloco o vinho dentro do cálice. Depois, o ministro vem e me entrega a galheta com água. Eu vou, abençoo a água, pego, coloco uma gotinha. É só uma gotinha. E aí eu me volto, né, porque eu ainda não decorei, mas eu me volto para o missal. E lá o missal diz que o sacerdote ou diácono, nesse momento, deve fazer a seguinte oração: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Essa oração que se faz, o diácono, o padre, o bispo, nesse momento, né? É uma gotinha. A gotinha d'água representa nós, né? Representa nós. E aqui faz menção também ao mistério da encarnação, né? O mistério da encarnação. Olha que bonito que a oração diz. Pelo mistério dessa água, desse vinho, que essa gotinha da água, ela se mistura ao vinho, não é? Ao sangue, o sangue de Cristo que vai se tornar, né? Que possamos participar da divindade de Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa humanidade, o verbo que se fez carne. Bonito, né? Quando a gente começa a entender esses detalhezinhos da liturgia. Muito bacana. Mas prossigamos. Bom, vou arrumar para a Santa Missa. O ministro vai arrumar para a Santa Missa. Como é que é a ordem? Simples. Fica sempre desse jeitinho. Tanto para a missa, quanto para o final dela. O cálice, primeiro vem o cálice. Depois vem o sanguíneo, aí eu boto o sanguíneo, né? Boto ele esticadinho. Eu gosto até de botar um pouquinho para dentro para ele ficar mais ajeitadinho. Depois eu venho com a patena. Lembra a patena? Aquele pratinho de metal? Porque aí ela faz um pezinho. Patena. Na patena eu coloco uma hóstia grande, né? Coloco na patena, ok? Depois vem a pala, aquele paninho, né? Quadradinho durinho, vem a pala. E em cima da pala vem o corporal. Por quê? Quando a gente vai preparar o altar para o santo sacrifício da missa, na missa, né, da Eucaristia,
a gente arruma, tirando o corporal, arruma, aí vem tirando nessa ordem, vem arrumando nessa ordem. Então, ele fica nessa disposição aqui, estão vendo? Eu estou destacando no vermelho, fica nesta disposição. Sacrário ou tabernáculo, lugar onde se guardam as hóstias consagradas dentro dos cibórios, das píxis. Né? Trouxe aqui como exemplo, né, os dois sacrários, né, o sacrário da igreja matriz de nossa paróquia e aqui o sacrário da comunidade aqui, nossa, do Colégio Salesiano, né? Para ver, existem modelos de sacrário, é onde se guarda, chamada reserva eucarística. Não é assim, as hóstias que sobraram, não. Chama-se reserva eucarística. Por quê e para quê? Essa reserva, ela é de fato, se consagra a mais, se consagra, não é o que sobrou, se consagra a mais para que elas sejam distribuídas aos enfermos, aos idosos, né? Na sexta-feira santa, que não é o único dia, né, que não tem missa, mas tem a distribuição da comunhão. Então, tem a reserva eucarística para distribuir aos doentes e idosos e para a sexta-feira santa, que é o único dia que não tem missa. Ok? Lindos, né? Lindos. Missal, livro usado pelo sacerdote para a celebração da missa. Então, temos aqui o missal romano, né? É importante, né? Tudo que acontece na missa, todo o roteirozinho, está tudo aqui. Ele também traz algumas bênçãos, ele também traz algumas leituras, né? Mas ele, sobretudo, traz todo o rito, tudo o que se deve dizer. Você está em dúvida se alguma coisa é litúrgica ou não? Veja no missal. O missal traz tudinho. Existem umas coisas chamadas rubricas, que são umas letrinhas vermelhas pequenas. Ali está dizendo, explicando o que faz agora, o que faz depois, as famosas rubricas. É importante que nós, né, tenhamos um tempinho livre, a gente chega lá, deixa eu dar uma folheada, só para eu ver aqui e entender. Ah, olha aqui, ritos iniciais, olha aqui, né, vai seguindo aqui o tempo litúrgico, as celebrações, as missas votivas. As missas votivas são missa de São José, missa pelas vocações, missa para várias circunstâncias, várias intenções. Tem uma infinidade ali, é muito bacana. Mas é preciso que a gente manuseie. Tá vendo essas orelhinhas aqui? Curiosamente, sabe o que são? São as orações eucarísticas. Oração eucarística primeira, oração eucarística segunda, oração eucarística terceira, oração eucarística quarta, oração eucarística quinta e outras orações eucarísticas que nós temos lá, né? Estão ali. E as suas variações. Então, cada coisinha ali é o início de uma oração eucarística, no rito eucarístico, ok? Depois a gente vai ver a missa parte por parte. Prosseguindo. Hóstia, que é o pão ázimo, né? O pão sem fermento. As nossas hóstias, elas são feitas de trigo e não são com fermento. Elas são, então, consagradas pelo sacerdote e que se torna, portanto, o corpo de Cristo, né? Então tem uma hóstia menorzinha, né? Tem grande, mas desse tamanho assim, e tem umas grandonas, tá vendo? Ó? Grandonas, sobretudo quando tem muita gente, assim, são bons, é bom essas hóstias maiores, porque aí dá para ver de longe nosso Senhor, né? Que está presente na Santíssima Eucaristia. O vinho feito de uva, o vinho litúrgico ou também chamado canônico, né? Muito chamado vinho canônico. É o vinho próprio usado na missa. Ele é consagrado pelo sacerdote, tornando-se o sangue de Cristo. Diácono, não tem um vinho canônico, eu posso pegar qualquer vinho? Olha, complicado isso, viu? Muito complicado. O vinho canônico, ele é um vinho especial produzido e que a gente adquire e temos certeza de que nele é um vinho feito de uva puríssimo mesmo, né? Ele tem lá uma graduação de álcool, ele é até um pouquinho mais forte, né? Em relação a alguns, ele é até um pouquinho mais forte, né? Mas ele é produzido para ser quase que, como posso dizer aqui, ser vinho de verdade, como nosso Senhor
utilizou na última ceia. A gente não tem segurança se esses vinhos são vinhos, tá? Mas se não colocaram algum produto, né? Não colocaram, por exemplo, se usa muito, né? Álcool de cereais para acelerar a fermentação. Esse não, ele é fermentado naturalmente, feito de uva mesmo, né, vinho tinto, para a celebração eucarística. Ok? Entendeu? Então existe o vinho canônico, vinho litúrgico, o vinho canônico, é vinho somente para a missa. Partículas. Partículas são as hóstias pequenas para serem consagradas durante a missa, né? Então, às vezes, coloca na própria patena, aquela que é mais uma baciazinha, pode colocar ali, dependendo do número de pessoas, aí consagra e já consome ali, para não ter a necessidade, se precisar, né? Costuma ter muito assim, em saquinhos, né? E aí, meu jovem, meu amigo e minha amiga, é bom sempre chegar cedo, ir ao sacrário, abrir, ver quantas hóstias estão lá na reserva eucarística. Às vezes está lá a âmbula guardada no sacrário, aí você, ela está cheia. Aí você não prepara, não enche uma nova para consagrar, porque a gente enche com essas pequenas, as partículas, chama de partículas, entendeu? A gente fala a hóstia grande, tudo é hóstia, né? Aí fala a hóstia grande, fala as partículas, que ajuda na comunicação. Pega aí a hóstia. Aí o cara, a grande ou a pequena? Mas quando você fala, pega as partículas, então já sabe, é a hóstia pequena, já sabe direto. Linguagem ajuda muito, entenderam? Elas que nós distribuímos, então, né, o corpo santo do Senhor. Gente, um pedacinho, uma poeirinha de uma hóstia, quando ela é consagrada, ali está nosso Senhor, é corpo de nosso Senhor. Então nós temos que ter todo carinho, né, para não acontecer nenhuma profanação, nenhum sacrilégio, né? É o corpo de Jesus que está ali. Se precisar partir, às vezes tem pouca, né? Muita gente, pouca hóstia, pouca partícula, então a gente parte. Então eu estou recebendo metade? Não, não é isso. Mesmo que eu parta o pão, em cada pedaço tem Jesus inteiro. Tem Jesus inteiro. Nem que seja uma poeirinha assim, sabe? Uma poeirinha. Nessa poeirinha da hóstia consagrada, ali tem Jesus inteiro. Se eu comungar essa poeirinha, eu estou comungando o corpo de Jesus. Por isso que tem que ter todo cuidado. Ok? Beleza? Então, o ministro chega, abre o sacrário, né? Olha dentro do sacrário, abre as âmbulas, né? Faz a reverência, claro, né? Abre as âmbulas, vê quanto que tem de hóstias. Tem, acho que precisa de mais. Vai lá, vai preparar uma âmbula cheia de partículas, ou mais 3 âmbulas cheias de partículas, para serem consagradas e distribuí-las, e aí continuarmos com uma boa reserva eucarística para levar aos enfermos, aos doentes. Credência, mesinha ao lado do altar, onde é depositado o material litúrgico, como o vinho, a água, o cálice e os cibórios. Então, botei aqui uma ilustração, temos aqui o altar, tá vendo? Aqui o altar, e tem uma mesinha ao lado, onde a gente coloca as coisas, né? Coloca os vasos sagrados, as alfaias e tudo mais, né? Então, o nome dessa mesinha chama-se credência. Mas trouxe esse exemplo para perceber, essa mesinha, né, nem sempre é uma mesinha assim, não. Às vezes ela já está embutida, né? É um espaço que é chamado de credência. Já está embutido aqui na parede. Na igreja matriz aqui nossa, Nossa Senhora do Rosário, nós temos a credência, ela é mais ou menos uma coisinha parecida com isso aqui. Tem lá onde ficam, né, todos os vasos sagrados, as alfaias, ficam ali. Tudo que será utilizado na celebração fica ali, né? Quando não tem a procissão do ofertório, ali que fica o cálice, né? Tá vendo? Fica o cálice ali, fica ali as galhetas, ficam tudo lá. Vai começar o ofertório, então é levado direto, né, daqui para o altar, para, né, a Santa Missa. Também é levado as âmbulas para a Santa Missa a partir da credência, tá bom? O nome é credência.
Vamos lá. Túnica ou alva, vestimenta quase sempre de cor branca, que se veste o sacerdote, o diácono, o bispo, né, recobrindo todo o seu corpo, né, todo o seu corpo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de túnicas, né, são, então, vestes litúrgicas, vestes sagradas, tá bom? Aqui ele trouxe como jaleco, né, vestimenta curta usada por sobre a roupa do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, né? Aqui, o jaleco, aqui na nossa diocese, nós tratamos como OPA. Até achei essa foto aqui, acho que na catedral, isso. Na catedral, nesses irmãos ministros extraordinários, aqui é como é mais ou menos aqui na nossa diocese, a OPA, né? Ela é maiorzinha, toda fechadinha, pode ser de botão ou de velcro, percebe? Olha só aqui, é só olhar o modelo. Né? Mas em outras dioceses, vocês vão perceber que existem outros modelos, né? Por isso que aqui está chamando de jaleco, provavelmente o autor lá na diocese dele é um jalequinho, né? Mas olha aqui os modelos, parece, né, um jalequinho mesmo. Aqui o nosso já é mais, sei lá, parece um jalequinho mesmo, né? Mas a gente chama de OPA, chamamos de OPA, ok? Então essa é a veste, né? Toda a função litúrgica, o ministro, então, coloca a OPA. Vai servir na missa? Coloca a OPA. Vai fazer uma exéquia, levar a esperança? Vai fazer uma OPA. Vai fazer a celebração da palavra? Coloca a OPA. Vai participar, vai fazer lá uma procissão? Coloca a OPA. Né? Procissão eucarística, procissão de Corpus Christi, procissão eucarística, procissão de Corpus Christi, às vezes, né? Bota a OPA. Sempre OPA. Ok? Capa pluvial, também conhecida como capa de Asperges. Capa comprida usada pelo sacerdote e pelo diácono para a bênção com o Santíssimo, para as procissões eucarísticas e a aspersão, por isso capa de Asperges, aspersão dos fiéis com água benta. Então, aqui, ó, vendo aqui mais ou menos o modelo, né? Aqui provavelmente um diácono, né? Ou um padre, alguém, um ministro ordenado que usa, né? Assistindo a um casamento ou fazendo um batizado. Então eu posso usar a capa pluvial, capa de Asperges. Aqui temos da cor vermelha, normalmente usada na procissão do domingo de Ramos. Então usa na procissão a capa de Asperges vermelha. A capa roxa é normalmente utilizada na via sacra, né? Na via sacra usa a capa pluvial roxa, via sacra. Casamento, batizado, bênção com o Santíssimo Sacramento, já usa a branca ou a dourada. E assim vai outras capas de Asperges, capa pluvial. Okay? É obrigatório ter? Não, não é obrigatório ter. Não, não é obrigatório ter. Mas se tem, é bom usar, utilizar, né? É que nossa liturgia que fala pelos símbolos, né? Símbolo, cordão branco posto à cintura para prender a alva, né? Aqui simplificou demais. Não, o símbolo é um paramento, né? Não é que um pendulicário para prender a alva, não. É um paramento, né? Nós fazemos esta oração quando colocamos o símbolo. Ele é colocado aqui, não próximo ao umbigo, na verdade é na altura dos rins, né? E aí fazemos essa oração. Cingi-me, que é nos rins. Por isso, símbolo. Cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza e extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e da castidade. Bonito, né? Bonito. Então a gente coloca sobre o paramento. Ele é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas ele é um paramento. Faz parte das vestes sagradas, né? Coloca-se sobre a cintura na altura dos rins. Existem das cores litúrgicas. Pode ter dourado, branco, né? Se você não tem as outras coisas, então branco. Branco substitui todos, sem problema. Branco ou dourado. Né? Mas existem das cores litúrgicas, né? Seguindo a liturgia. Muito bonito. Né? Tem significado litúrgico. Estola.
usada por cima da alva ou túnica. É uma tira comprida de pano. É o símbolo do poder sacerdotal e a cor varia de acordo com o tempo litúrgico ou da função litúrgica. Além da missa, é também usada na administração dos sacramentos e dos sacramentais. Então, o diácono a usa de forma transversal. Então, é poder sacerdotal. Então, veja, diácono, as pessoas podem aí não ter essa informação, o diácono abençoa, né? Ele tem uma propriedade de bênçãos, né? A estola transversal, o serviço, a toalha estendida para servir os irmãos e irmãs, servir à mesa, servir aos pobres. O sacerdote a usa, né, estendida à frente. O diácono, né? O diácono abençoa, ele tem bênçãos próprias. Existem bênçãos que o padre dá, o diácono também dá. Muitas bênçãos também são sacramentais. Diácono, pode benzer a água para mim? Benzo, posso benzer a água fica benta. Diácono, benze aqui uma imagem, um crucifixo, o diácono abençoa. O diácono abençoa a casa, o diácono abençoa muita coisa. O que o diácono não faz? Aí é o sacerdócio ministerial próprio do presbítero. Presbítero. O padre, ele consagra a Santíssima Eucaristia, o diácono não faz isso. O padre perdoa os pecados ao sacramento da reconciliação, o diácono não faz isso, né? São próprios do padre. Por isso que as mãos dele são ungidas. O diácono tem a imposição das mãos, né? E aí o diácono também abençoa, mas o diácono assiste ao casamento, abençoa o matrimônio e também batizado. O diácono também faz. É importante essa, porque a gente conhece muito a figura do padre, né? Mas o padre e o diácono são os auxiliares do bispo. O bispo que é importante. Ah, o Papa não é importante não, diácono? Ah, sim, o Papa é o nosso líder, é o sucessor de Pedro. Mas sabe por que o Papa é Papa? Porque o Papa é bispo de Roma. Então, São Pedro, que é o Papa, né, o grande chefe da igreja, sobre essa pedra edificarei minha igreja, São Pedro foi bispo de Roma. Então, todo sucessor de Pedro, todo bispo de Roma é o Papa. Entenderam? Então, o Papa é bispo, como todo bispo. Só que ele é diferente, porque ele é o nosso pontífice. Ele é o sucessor de Pedro, porque ele é bispo de Roma. Dessa diocese, né? Dessa diocese, digamos assim, né? Roma, né? Nem posso chamar diocese, né? É a sede da igreja, né? São Pedro foi bispo, né? Bispo de Roma. Entenderam? Então nós somos auxiliares do senhor bispo. O senhor bispo é aqui nossa diocese, atualmente é o nosso Dom Roberto Francisco. Ele é o nosso bispo, o nosso administrador. O bispo da diocese de Campos, hoje é o Dom Roberto Francisco. Casula, usada por cima da alva e da estola, é um manto cuja cor varia de acordo com o tempo litúrgico. Então eu tenho aqui, ó, a casula tem de dois tipos, né? Essa que é mais longa, né? Ela é a chamada casula gótica, e tem uma mais curtinha, né? Que é chamada casula romana. Qual que é a correta? As duas. São dois estilos de casulas. Casula gótica, que é a grandona, né? Bonita também, muito lindas, seguem muito a cor litúrgica, serve sempre a cor litúrgica. E a casula romana, que é essa mais curtinha, ok? E é uma veste do presbítero e do bispo, né? Do bispo, quando eu falo bispo, claro, o Papa que é bispo, né? São vestes deles, não é a veste do diácono, a veste sagrada do diácono é outra. Aqui, a do diácono, né? Dalmática é o nome da veste do diácono.
Veste própria do diácono, que usa sobre a alva e a estola transversal. Também o bispo e o abade a usam debaixo da casula, em ocasiões muito especiais. Não esqueçamos, eu sou presbítero ou diácono, porque nossos ministérios vêm do bispo. Então, no bispo se encontra todos os ministérios que são dispensados junto com as graças e os sacramentos, né, do bispo. O bispo é sucessor dos apóstolos, dos apóstolos, né? Então aqui um exemplo de dalmática. Eu até botei aqui, né, a da minha ordenação. Isso aqui foi a dalmática da minha ordenação, né? E existem outros estilos, seguem as cores litúrgicas também. Utilizado para assistir casamento também, muito, muito bonitas, né? Conopeu, pano ou véu que cobre o cibório, né? Então, aquele paninho, segundo o nosso autor, aquele paninho que cobre o cibório, né, ou a âmbula, é chamado de conopeu, né? Também ele é usado aqui, a gente fala, a cortininha do sacrário. O nome é conopeu, né? Ele normalmente diz assim, nós temos uma lâmpada vermelha, quando ela está acesa, significa, ó, o Santíssimo está guardado no sacrário, ou o Santíssimo está em algum lugar. Por isso uma vela acesa, lá a luzinha vermelha que fica lá acesa na capela do Santíssimo. Ou às vezes assim, quando a cortininha está aberta, né, significa que o Santíssimo não está ali mais, não está ali dentro. Então, por isso que é sempre dentro. Está ali dentro, deixa fechado. A âmbula está com um véuzinho, Santíssimo está ali dentro, né? Se não está, tira o conopeu, né? O véuzinho, chama de véuzinho, né? Véuzinho, mas o nome é conopeu, beleza? Mas pode chamar de véuzinho, não tem problema não. Palio, cobertura com franjas, carregada, apoiada em varas, que cobre quem leva o ostensório com a hóstia consagrada em procissão. Procissão de Corpus Christi, procissão, outras que podem de repente acontecer, às vezes o cerco de Jericó, né, faz um passeio, né, com o Santíssimo, sempre do lado de fora, dentro da igreja não precisa, mas sempre do lado de fora usa isso aqui chama-se palio. Existe das mais variadas formas. Então, o ministro ordenado que então está carregando, né, do lado de fora, ele vai debaixo do palio, porque ele está levando o Santíssimo Sacramento, né? Palio. Ok? Lembra a pala, né? Como se a gente fosse aqui o cálice com o corpo de Cristo e aqui em cima a pala, nos protegendo, né? Protegendo o Santíssimo. Nos não, protegendo ao Santíssimo. Bonito. Eu fiz essa associação, mas essa é coisa minha, não tem nada disso não. Eu sempre olho e imagino isso, né? O corpo de Cristo aqui, a gente humildemente como um cálice, o recipiente que está segurando, e aqui a pala grandona, que é chamada de palio, protegendo o Santíssimo. Véu humeral, manto usado pelos ministros ordenados, colocado sobre os ombros, com o qual se seguram o ostensório. Então veja, aqui está o ministro pela frente, né? Ele é desse tamanho, né? Véu humeral, né? É do tamanho dele. Ele é usado para a bênção do Santíssimo. Mas sempre quando o ministro, quem usa é só o ministro ordenado, né? A gente o usa para fazer o passeio com o Santíssimo, né? A gente pega o ostensório para andar para qualquer lado, com o véu humeral. Se eu não tenho o véu humeral, eu uso a estola, né? Mas isso em casos emergenciais, né? Se eu estou ali sem estola, né? E aí complexo a situação, pego ali umas das alfaias para levar, né? Para devolver, no caso, o ostensório. Eu vou fazer uma procissão assim, né? Mas ali para a benção numa emergência, né? Mas é bom ter
o humeral. Se não tem, usa a estola, dá a bênção, e aí o procedimento. Quando tem véu humeral, ministros da Sagrada Comunhão, olha só que interessante. Está lá o ministro ordenado, né, o bispo, o padre, ou o diácono, que dá a bênção com o Santíssimo, né? Ele se ajoelha ali, e no momento em que ele está sem o véu humeral, né, ou se ele vai buscar o Santíssimo, né, no ostensório, né, sempre no ostensório, ou se ele vai fazer o passeio santíssimo, o ministro vem com o véu humeral, abre o véu humeral, coloca nas costas do ministro ordenado, do padre, do diácono, do bispo, né? E aí a gente pega, fecha a presilha aqui, mas o ministro que coloca nas costas da gente, né? A gente fecha, coloca as mãos dentro, porque tem uma coisinha que a gente põe a mão assim para poder segurar. Terminei, eu vou abrir, e aí o ministro vem e recolhe, né? E não pode ser boca aberta não, gente, é chegar, é fluxo. O diácono vai dar a bênção ao Santíssimo, o padre vai dar a bênção ao Santíssimo, o ministro vai lá, coloca nas costas, o padre ajeita, o diácono ajeita, vai lá, dá a bênção, terminou, ajoelhou, terminou de fazer a oração, o ministro vem, o padre e o diácono, o bispo, desabotou aqui e entrega para o ministro, e ele leva para a credência, ou leva para a sacristia, ou para um lugar ali de respeito, onde vai depositar o véu humeral, né? Normalmente, não precisa, mas normalmente a gente usa a capa de asperges e o véu humeral por cima da capa de asperges para a bênção do Santíssimo. Não precisa. Tendo a capa, o véu humeral, já é o que deve ser usado. Agora, nós vamos para alguns termos, né? Termos. Aqui nos termos, o nosso autor colocou alguns objetos que eu coloquei para ajudar. Então vamos lá. Advento, tempo de espera e preparação para o Natal e a segunda e definitiva vinda de Cristo. Olha que interessante, às vezes a gente acha que assim, Advento é só Natal. O tempo do Advento é o Natal, mas é também o retorno à segunda vinda de Jesus, o juízo final. O tempo do Advento é isso. Vem Senhor Jesus. Não é só o Natal, é também o Natal, mas é a aspiração da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus. Ano litúrgico é a celebração da pessoa e dos mistérios de Jesus Cristo, recordados e revividos no decorrer de um ano que começa com o Advento e concluído com a solenidade de Cristo Rei. Então, temos o ano novo litúrgico, né? O ano termina e começa o ano litúrgico das celebrações da vida de Jesus, né? Dos acontecimentos da vida de Jesus, né? Da história da salvação, começa sempre no primeiro domingo do Advento. Então, no primeiro domingo do Advento começa o ano novo, início do ano litúrgico. Começa no primeiro domingo do Advento. Termina na festa de Cristo Rei. Mas, na verdade, termina, né? Conclui-se mesmo na última semana do tempo comum, que é pós Cristo Rei, né? Que encerra. Na verdade, encerra assim, ó. Sábado, quando o sol se põe, aí escureceu, o sol se pôs, escureceu, então, uma média, 18 horas. Já é o dia seguinte. Então já é o novo ano litúrgico. Isso em todas as celebrações. Todas as celebrações. Por isso que a missa de sábado à noite, ela celebra o quê? A liturgia do domingo, porque já se considera domingo. Entenderam? Tranquilo? Então começa. Depois do Advento, aqui tem o Rósia, no terceiro domingo do Advento, que é a branda penitência, domingo da alegria também. O Natal de Nosso Senhor. E aí vem o tempo do Natal. Aí, na festa do batismo do Senhor, né, no domingo, termina o tempo do Natal e aí começa, né, a primeira semana
do tempo comum. Né? Aí vem as semanas do tempo comum com seus respectivos domingos. Há uma pequena variação aqui que depende de ano para ano, às vezes aumenta, às vezes diminui. Beleza. Eu não vou passar aqui todo o tempo litúrgico, isso aí depois a gente faz um vídeo à parte, porque senão vai ficar enorme se eu for explicar cada passo, né? Sei que assim, tem advento, tempo do Natal, tempo comum. Aí vem quaresma. Aí o quarto domingo da quaresma, domingo de alegria também. Domingo de Ramos, aí começa a Semana Santa, né? Semana Santa, com o Domingo de Ramos. E tem o Tríduo Pascal, que é o grande importante. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o sábado da Vigília Pascal e o domingo, né? A gente chama de sábado de Aleluia. Aí entra o tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa, que termina com Pentecostes. Termina com Pentecostes. Né? Pois temos duas grandes festas, solenidades da Santíssima Trindade, Corpus Christi. Mas, até chegar essas festas, nós temos o domingo do tempo, a semana do tempo comum. Então tem aqui, até chegar estas celebrações dominicais, aqui estão mais as celebrações dominicais, é tempo comum. Paramos, festa, Santíssima Trindade, festa, Corpus Christi. E continua tempo comum. Aí fica grandão, tempo comum, até chegar a festa de Cristo Rei, né? Que com a última semana do tempo comum, até sábado, né? Antes do primeiro domingo do Advento. Aí termina o ano litúrgico, começa outro ano litúrgico. Aí a gente tem o ano A, ano B, ano C, ano par, ano ímpar. Isso aí vai ser um outro momento. Vamos lá, os termos. Assembleia, grupo de fiéis que se reúne para celebrar Jesus Cristo. Então, o povo está na igreja, junto com o sacerdote, o bispo, o diácono, vocês, todos nós. Nós somos o quê? Uma assembleia. Estamos ali reunidos para celebrar Jesus Cristo. Nós somos uma assembleia. Eclésia, né? Eclésia, igreja, assembleia. Bênção, invocação da graça divina sobre uma pessoa ou um objeto. Bispo, sucessor dos apóstolos, tem a plenitude da ordem, porque recebeu de Jesus, direto de Jesus. É sinal da unidade em sua diocese. Nunca ficar contra o bispo, jamais. É o nosso bispo, né? Nosso bispo, é aquele, o titular da diocese, né? Sucessor dos apóstolos, né? O bispo ficou emérito, né? A gente não é a palavra aposentado, continua sucessor dos apóstolos. É bispo. Ele tem a plenitude da ordem, né? Todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa oração e toda a nossa disposição para, junto com ele, colaborar para a salvação, né? Para levar o evangelho, levar a alegria, a bênção para todos e todas. Celebração, reunião de cristãos para celebrar Jesus Cristo e crescer em comunhão e fraternidade. Celebração eucarística, nós conhecemos como missa, a celebração eucarística. Culto, ato de prestar adoração, louvor e súplica ao Pai em Jesus Cristo no Espírito Santo. Então, a celebração eucarística, que nós chamamos de missa, ela é um culto, onde nós prestamos adoração, louvor, né? Súplica ao Pai em Jesus no Espírito Santo. Existem outros cultos que não são celebrações eucarísticas? Existem sim. Por isso que a gente chama de cultos litúrgicos. Diretório de Liturgia, livro publicado anualmente pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que contém as indicações das celebrações diárias do ano litúrgico, bem como os nomes e endereço dos bispos do Brasil e demais departamentos ligados à vida da igreja no país. É um livro, né? Tá aqui, ó. Eu tenho, comprei na internet, tá aqui. Aqui tem toda a orientação. E hoje qual que é a leitura? Tá aqui. E hoje qual cor litúrgica? Tem
tudo aqui, né? Tem aqui toda a orientação nós encontramos das celebrações do ano todinho. Diretório de liturgia, tem a versão de bolso, aqui ó, versão de bolso, e tem o maiorzinho, eu gostei do maiorzinho parecido com a agendazinha, até botei um fitilhozinho, e aqui eu vou consultando, né? Sempre olho. Diz o bispo que faz aniversário, qual dedicação, de qual diocese, de qual catedral, é muito importante ter informação. Informação nunca é demais, né, gente? Domingo, dia em que se celebra a cada 7 dias o mistério pascal. O domingo é o dia de oração, catequese, descanso, encontro em família e lazer. É também o dia por excelência da caridade. Domingo, dia do Senhor. Domingo, dia do Senhor. Dominus, Dominus em latim é Senhor, né? Senhor. Ecumenismo é o esforço para fazer com que aconteça, ou pelo menos avance, a unidade entre os cristãos. Então, todas as igrejas evangélicas, né, elas são igrejas cristãs. Por isso que é muito interessante. Se alguém perguntar assim, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Qual é a sua igreja? Igreja católica. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Qual é a sua igreja? Igreja batista. É importante essa consciência de percebermos que a religião é a cristã. Religião é cristianismo. E o cristianismo possui igrejas. Não só as evangélicas, nós temos a igreja ortodoxa no Oriente, né, que é muito parecida com a nossa, nos ritos, né, foi um dos primeiros cismas. Então existem várias expressões cristãs. Então quando a base é Jesus Cristo, então nós estamos diante do ecumenismo, que é esse esforço para que todo mundo se reúna, né, e volte à unidade. Esse é o grande esforço. Todos nós devemos nos empenhar pelo ecumenismo, fazer com que haja um só pastor e um só rebanho, né? Um só rebanho. Diálogo religioso, né? Também melhor termo é diálogo interreligioso. É o diálogo entre religiões. É o esforço de entendimento e mútuo enriquecimento com pessoas que professam a sua fé de forma diferente do cristianismo. Então, eu, diácono Cauê, cristão católico, começo a conversar com um budista, né? Vamos fazer aqui uma oração junto com um budista. O que nós estamos fazendo? Ecumenismo? Não. A base da fé do meu irmão budista é outra. Não é Jesus Cristo. Não que ele é contra Jesus. Não é isso. A gente tem que parar com isso, né? Ele tem outra orientação religiosa. Quando nós dialogamos, nós estamos dialogando interreligiosamente, entre confissões religiosas diferentes. Então, é espírita, budista, muçulmano, né? As religiões de matriz afro, né? Então, sempre quando conversamos, nós então, e queremos fazer expressões de fé juntos, então nós estamos na dimensão do diálogo interreligioso, não é ecumenismo. Ecumenismo é quando o diálogo é entre confissões religiosas que têm por base a mesma pedra angular, que é Jesus Cristo. Se a base é Jesus Cristo, é ecumenismo. Se a base do meu irmão é outra, e a minha é Jesus Cristo, então nós estamos fazendo um diálogo interreligioso. Escatologia, estudo das últimas realidades do ser humano, da igreja e do mundo, né, do universo, do cosmos. Jesus foi quem inaugurou o tempo escatológico. Eucaristia, palavra grega que significa ação de graças e designa tanto o sacramento do corpo e sangue de Cristo, como a própria celebração da missa. Então, quando eu falo Eucaristia, eu posso estar falando do corpo do sangue de Cristo, ou posso estar falando da própria missa. Eu posso chamar a missa de Eucaristia somente. Eucologia, ciência que estuda as orações. Genuflexão,
gesto de dobrar, né? Flex é dobrar em latim, né? Gesto de dobrar um dos joelhos, ou os dois, diante do Santíssimo Sacramento, né? Ou, Santíssimo, eu me ajoelho. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra. Né? Dobro os joelhos para oração, mas eu dobro de joelhos a grande autoridade, sobretudo Jesus Cristo, né? Em minha obediência, o meu reconhecimento. Homilia, reflexão feita durante a celebração litúrgica ou paralitúrgica, em que o presidente dela, ou outra pessoa designada por ele, explica e aplica a palavra de Deus na vida e a vida na palavra de Deus. Então vamos lá. A gente é muito acostumado a dizer o seguinte: a gente chama de sermão, né? Ah, o sermão da missa. Não é. Sermão é um outro tipo de discurso em outras ocasiões. Então nós temos outras ocasiões que não são litúrgicas, ou são outras ocasiões em que o ministro ordenado profere, então, uma reflexão. Aí pode ser chamado de sermão. Tá? Quando é um ato litúrgico, né, ou paralitúrgico, mas sobretudo na missa, a gente não fala sermão, é homilia. Então até disse assim, ó, por um ministro ordenado ou por uma pessoa designada por ele. Então vocês, ministros extraordinários, vocês em algum momento poderão então ser solicitado a vocês de fazer uma celebração da palavra, né? Após a proclamação do evangelho, vocês então vão fazer a gente chama muito de pregação, mas não, vocês vão fazer uma homilia, né? Toda homilia é uma pregação, né? É uma pregação. Entenderam? Então, o nome correto é homilia. Sermão são discursos em outras ocasiões, mas nas litúrgicas e paralitúrgicas, portanto, oficiais, eu tenho homilia, que é pregar, né? Iniciação cristã, os primeiros passos que alguém dá no conhecimento e na vivência da doutrina cristã. E aí nós temos os sacramentos da iniciação à vida cristã, né? A porta de entrada para todos eles, se não tiver nenhum deles é válido e não pode recebê-los, é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Então eu tenho aqui os sacramentos da iniciação à vida cristã, né? Nós iniciamos a nossa vida cristã e nela a gente vai cultivando então nosso batismo, a nossa missão de levar o evangelho, se alimentar de nosso Senhor, nos fortalecer com ele. Batismo, Eucaristia e Crisma, né? Mas iniciação são os primeiros passos, e aí os primeiros passos para se tornar cristã, né? Para conhecer e viver, né, o evangelho, a doutrina cristã, chamado de catecúmeno, aquele que ainda está em preparação para receber o sacramento, né? Catecúmeno batismal, catecúmeno eucarístico, catecúmeno crismal, né? Hoje então nós temos muito esse movimento, né, da iniciação à vida cristã, a essa dimensão do catecumenato, né? Essa preparação para os sacramentos. Liturgia, serviço religioso, culto prestado a Deus, né? E é público, né? Público, oficial, prestado sempre a Deus. Para a liturgia, celebração parecida com a celebração litúrgica, pela qual uma ou mais pessoas prestam culto a Deus. Para a liturgia, próximo, parecida com a liturgia, a celebração litúrgica, as celebrações oficiais. A celebração litúrgica, por excelência, é a Santa Missa, né? Nós temos outras celebrações litúrgicas. Portanto, cultos oficiais para Deus, santificação do povo, salvação e santificação de todo o povo. Livros litúrgicos. Livros que servem para a celebração litúrgica, como, por exemplo, o sacramentário, o lecionário e o missal, entre outros, muitos outros livros.
Vou logo engatar o lecionário, livro que contém leituras bíblicas para as celebrações litúrgicas. Então temos aqui alguns exemplos, né? Lecionários, então tem aqui, né, os lecionários, aqui tem as leituras, né, separadas, nossa, lecionário semanal para as missas dia de semana, lecionário dominical, aqui é só para os domingos, tem o ano A, B e C, isso depois a gente vai explicar, né, lecionário para as missas dos santos, né, solenidades e missas votivas, né, então tem aqui as leituras organizadinhas. Sacramentário, né, sacramentário é onde tem, então, aqui os ritos para a celebração, né, como fazer, né, como proceder para a validade, e aí receber direitinho os sacramentos, né? Quais são os sacramentos? Batismo, Eucaristia e Crisma. Pois eu tenho unção dos enfermos, reconciliação, matrimônio e o sacramento da ordem. Né? Sacramento da ordem. Aqui eu só não vou encontrar o sacramento da ordem, que ele tem um livro próprio, até porque ele é o bispo que ordena. Quem ordena é o bispo. O diácono não ordena ninguém, o padre não ordena ninguém. Quem ordena é o bispo. O bispo. Então é um livro que eu posso comprar e ter um? Posso. Mas quem eu utilizo? Não, quem utiliza é ele. Então aqui tem os sacramentos que nós administramos. Aqueles que o diácono também você pode encontrar separados, né? Tem volumes separados. Tem aqui o ritual da iniciação à vida cristã de adultos, que aqui na Diocese de Campos está usando bastante, né? O ritual de bênçãos, onde tem várias bênçãos em que o diácono usa, o padre usa, né? E aqui eu quero chamar o missal romano, né? A gente já passou pelo missal romano, são livros litúrgicos, né? E temos aqui o evangeliário, né? Isso aqui é muito lá da catedral, é assim bonito, né? Com a capa de metal, né? Mas ele aqui, o evangeliário, é onde contém os evangelhos das solenidades e das celebrações dominicais. Só contém os evangelhos. Ele tem um lugar especial. Ele é o único que fica sobre o altar, porque a palavra do Senhor. Repararam? Quando as outras leituras, a gente termina e diz assim, palavra do Senhor, respondemos, graças a Deus. Mas o evangelho aí, o ministro ordenado pega o evangeliário sobre o altar, porque o evangelho é o próprio Jesus. Por isso que o evangeliário tem que ter muito carinho com ele, porque ele contém o próprio Jesus, presente em sua palavra, presente o evangelho, a boa nova, a boa notícia. E aí ele vai em procissão, ele entra em procissão. Jesus, palavra, entra em procissão. Jesus, evangelho. E aí ele vai até o ambão da proclamação da palavra, não é? Ele é aberto solenemente, proclamado solenemente. E ao terminar a proclamação, né, se dá o ósculo nele, né? Se beija a leitura proclamada, o evangeliário. E olha que diferença. Quando termina a proclamação, nós não falamos palavra do Senhor. Nós dizemos o quê? Palavra da salvação. E como é que respondemos? Glória a vós, Senhor. Vejam, olha que legal. Quem proclama vai dizer palavra da salvação, está dizendo, quem acabou de falar foi Jesus. Jesus, palavra, ele, a palavra, o verbo encarnado, ele, o Salvador, ele, a palavra que salva e que nos salvou. Ele acabou de falar. Então, é quase que dissemos assim, gente, Jesus acabou de falar com a gente. Jesus acabou de nos abençoar. E aí, nós respondemos como? Louvando. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Palavra de salvação. Então nós louvamos o Senhor que acabou de falar conosco, através de seu evangelho. Em algumas celebrações, ele volta para o senhor bispo, e o bispo abençoa com o evangeliário toda a assembleia. Jesus palavra, Jesus o evangelho,
abençoa toda. Então o evangeliário tem que ter um carinho e um respeito mais do que especial por ele. Ele ali é o Jesus palavra, palavra da salvação. E é por isso que respondemos, né? Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados, que Ele, o Senhor, perdoe os nossos pecados. Amém. Ministério, prestação de serviços que uma pessoa faz a uma ou mais comunidades. Natal, celebração do nascimento de Jesus. Epifania, celebração da manifestação de Jesus à humanidade. Oração, comunicação com Deus que envolve as atitudes de ouvir e falar, diálogo com Deus. Tradicionalmente, são as 4 etapas, processos da oração: adoração, louvor, pedido e perdão. De perdão, pedido de perdão, e pedido, né, de súplica, perdão e súplica. Procissão, ato religioso em que as pessoas caminham juntas, tendo por objetivo adorar a Deus e venerar os santos e santas. Profissão de fé, confissão pública da crença e adesão a Deus. Então, nossa profissão de fé por excelência é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É uma profissão. Estou professando a minha fé. Estou dizendo para todo mundo. Estou renovando aqui publicamente todo mundo o que eu acredito. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. São as verdades daquilo que eu acredito, que orienta a minha vida e da qual eu pertenço a essa maravilhosa comunidade, que Jesus é o fundador. Parousia, volta gloriosa de Cristo no final dos tempos. Só Deus sabe quando essa volta se dará. A parousia também é muito vivenciada lá onde? No advento. Advento é a parousia e o Natal. Vem, Senhor Jesus, vem na parousia, volta gloriosa. Vem, Senhor Jesus, no Natal. O Salvador veio e nasceu para nós. Advento. Esperamos o Senhor que irá nascer, o Salvador. Esperamos o Salvador que voltará. O advento é riquíssimo, né? Mas a parousia, ela é vivenciada não só, especialmente, claro, lá no advento, mas todo o tempo litúrgico é parousia. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Quaresma é o tempo de penitências, jejum, oração, que antecede e prepara para a grande festa de nossa fé, a Páscoa de Jesus. Jesus, por isso o tríduo pascual é muito importante. Quinta-feira, ele deixa para nós seu corpo e seu sangue. Na sexta-feira, o maior ato de amor, lhe dá a vida para nos salvar. E sim, aquilo mais importante para nós, a ressurreição de Jesus no domingo. Tudo isto no mistério da encarnação. Jesus nasce, Deus se faz carne para nos salvar e ressuscita. Rito, ação litúrgica ou paralitúrgica que tem por finalidade celebrar os mistérios da fé. Quando falamos de rito, então falamos primeiro faz isso, depois tem que fazer isso. Ah, não, eu quero pular. Larga isso, faz outro. Não, rito é para ser obedecido, né? Então, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Então, obedecer ao rito. Há um rito, né? Um procedimento, um protocolo que se segue, digamos assim, né? Sacerdote, mediador entre Deus e a humanidade. São sacerdotes os bispos e os presbíteros, os padres. Sacramental, gestos e ritos que conferem a graça divina, como as consagrações, as bênçãos e os exorcismos. São um sacramental, não é sacramento. Sacramentos são aqueles 7 que a gente diz. Todo o restante, né? Bênçãos, consagrações, exorcismos, orações, né? Água benta. Água benta é um sacramental, né? São sacramentais. Sacrifício eucarístico,
celebração do sacrifício de Jesus na cruz, atualização não sangrenta da entrega de Jesus pela salvação da humanidade. Sacrifício eucarístico, toda a missa, Jesus, celebramos ali, né, no altar, Jesus que se oferece ao Pai por nós, renova sempre ali, né, que foi feito de uma vez por todas, ali na celebração, Jesus se oferece ao Pai no altar, a vítima perfeita por nossa salvação, né? Jesus, o sacrifício eucarístico, por isso é o altar, ali está a vítima, ali está o Cordeiro de Deus que tirastes o pecado do mundo. Tende piedade de nós, ali se oferecendo por todo o povo e nos alimentando com sua carne e seu sangue. Santíssimo sacramento do altar. Bonito, né? Tríduo Pascal, celebração da Páscoa do Senhor, que começa com a celebração da última ceia e vai até o domingo da ressurreição. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, né? E do Sábado Santo, eu tenho o Sábado Santo, domingo de Páscoa, que é a Vigília Pascal, e o domingo de Páscoa são um só, né? Então, Tríduo Pascal. A gente pensa que é 4, não. Tríduo Pascal é uma unidade, sábado e domingo, essa unidade, já a proclamação da Páscoa do Senhor, né? E nós temos a missa da vigília e a missa do dia. Continuando, né, o domingo da ressurreição. O primeiro dia do tríduo é a quinta-feira santa, segunda a sexta-feira da paixão, terceira vigília pascal. Por fim, Pentecostes, celebração do envio do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o mundo. O Espírito Santo, né? Jesus ressuscitado, estamos todos no cenáculo, né? Jesus vem, a paz esteja convosco, né? E aí sopra sobre nós o Espírito Santo. E aí o medo vai embora, a gente toma coragem e partimos para evangelizar. Aqui começa a igreja movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que move a igreja. A terceira pessoa da Trindade move a igreja, toma conta da igreja. Espírito Santo. Muito bonito, né? Que legal. Vamos então voltar aqui para o nosso texto, né? O original, tudo que está aqui a gente colocou lá com as imagens que necessárias estavam. A liturgia nunca é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. O Papa ela é de toda a igreja, né? Papa São João Paulo II, a Eclésia de Eucaristia, né? É de toda a igreja, de todo o mundo. Deve-se atender com todo cuidado às coisas que estão ligadas diretamente com o altar e a celebração eucarística, como sejam a cruz do altar e a cruz que é levada na procissão, né? Instrução geral, missal romano, né? Cruz processional. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai falar também disso, porque senão já deve estar enorme, né? Está enorme, estamos cansados, mas valeu a pena, não valeu? Show. Mais aqui uma citação. Além dos vasos e das vestes sagradas, para os quais se prescreve as destinadas ao culto litúrgico ou a qualquer uso na igreja, sejam dignas e condizentes com o fim a que se destinam, né? Tudo que é litúrgico é abençoado, viu? É abençoado. Tem rito, no ritual de bênçãos, que se abençoa tudo. Crucifixo, cruz, alfaia, até o cibório, né? Até tudo, as vestes, estolas, tudo é abençoado. Muito bem. Aqui. Nas celebrações litúrgicas, cada qual ministro ou fiel, ao desempenhar aqui ministro enquanto, né, o ordenado, sobretudo, ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza das coisas ou pelas normas litúrgicas lhe compete, né? Então, o fiel leigo, o que lhe compete? Sair candidato e
levar o evangelho para as estruturas dos partidos políticos, levar o reino de Deus, o bem comum, lutar pelo bem comum, pela vida, né, nunca pela exclusão, no mundo da política. É o campo de missão do fiel leigo. O ministro ordenado, é lugar para ele ali? Não, não é lugar para ele. Salvo conduto aqui na nossa diocese, que o bispo na época pediu ao padre Rosário para vir candidato e foi um dos melhores, né? Mas vejam, foi por obediência e por uma necessidade que o bispo, atendendo ao chamado do bispo, né? Beleza. E não foi suspenso de ordem, não precisou, porque estava obedecendo ao bispo, né? O bispo não suspendeu de ordens, né? É outra história. Mas, tanto é que vocês, ministros, se vocês saírem candidatos, vocês vão pedir licença, não precisa ser destituído do ministério, né? Mas vai pedir licença enquanto se ganharem, enquanto estiverem no cargo público, tudo bem. Terminou, volta a exercer o ministério, se assim for necessário, se assim o pároco, padre, né, da comunidade, achar que deva, né? Então, tudo que normas litúrgicas que lhe compete. Então, eu, diácono, posso consagrar o pão? Não me compete. E ainda é sacrilégio, eu ainda estou fazendo uma coisa absurda. Suspensão de ordem na hora. Gente, suspender ordem não é retirar a ordem. Quando somos ordenados, os ministros ordenados, é por toda a vida e por toda a eternidade. No intuito de servir as funções do sacerdócio dos fiéis, existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Então vejam, vocês mesmos, vocês são chamados a colaborar conosco, ministros ordenados, né, e recebem um ministério, né? Isso já é do catecismo da Igreja Católica. Como existem outras atividades que os bispos, né, podem dar essa incumbência, mas vocês não são ordenados, né? Não são ordenados, tá vendo? Não consagrados pelo sacramento da ordem. Sacramento da ordem é diácono, presbítero, né? São sacramento de ordem. E o bispo é sagrado. Também dissemos que é o terceiro grau da ordem, porque também é o sacramento da ordem que ele recebe, né? Ele é sagrado bispo pelo sacramento da ordem, ok? Fora isso, não é ordem. Não é ordem, né? Consagra-se, investe-se, né? Isso é temporário, pode ser retirado, mas uma ordem nunca pode ser retirada, ok? Para o quê? Um ministério particular, né, para um serviço de uma necessidade pastoral. Beleza? Opa! Chegamos aqui ao finalzinho, dentro de tudo aqui. Os objetos e os termos acima são o mínimo que devemos conhecer. Esse conhecimento, contudo, virá com o tempo e a prática. O ideal é que você volte seguidamente a eles, até familiarizar-se com todos. E, se for o caso, acrescente outros utilizados em sua região, diocese ou paróquia. Ainda tem muita coisa, mas esses são os mais centrais que a gente precisa conhecer. Para refletir que o diácono, na verdade, diz, para levar para a oração, né? Porque é importante conhecer os objetos e termos mais utilizados em nosso ministério. Com quais termos e objetos estou mais familiarizado? Conheço melhor esse. Que termos e objetos estou ouvindo e conhecendo só agora? Até no familiarizado, olha, eu sabia disso, mas eu não sabia o diácono, gostei, olha, eu não sabia, agora tem uma outra visão, mais profunda, mais dá para degustar mais, que legal, né? Então, existem muita mais gente, às vezes, né, dá aquele beabá, mas tem muita coisa por trás que dá mais sabor. Que termos e objetos estou ouvindo e conhecendo só agora? Que termos e objetos são conhecidos em nossa comunidade e não constam da lista acima? Então, por exemplo, vou dar uma dica. Não está na lista aí? Uma colherinha
pequenininha, que é utilizada na liturgia também, que não tem lá a galheta com a água que a gente pinga. Então, para não ter perigo de a hora ficar nervoso e cair um monte de água, porque não pode, é só uma gotinha. Você cai um monte de água, joga fora, traz outro vinho, porque só pode uma gotinha. Então, tem lá essa colherinha, ela é fininha assim, sabe? E pequenininha. Aí coloca e vira e ela solta realmente uma gotinha sobre o vinho. Então, só para dar uma curiosidade mexida. Mas, se na sua comunidade tem um outro objeto que não está nessa lista, então você logo se liga, né? Qual a importância de cuidar bem e com zelo de tudo que utilizamos no serviço que prestamos à comunidade? Gente, não é ser escrupuloso. Oh, oh, não, precisa ser assim. É ter zelo, é ter carinho, e não ser essa coisa fanática também. Fanatismo também não. Oh, não. É tranquilidade, né? Tranquilidade. Né? Tá, ministro, tá passando uma alfaia, né? Aí queimou. Oh, meu Deus, não, faz outra alfaia, né? Faz outro sanguíneo, né? Outra alfaia, né? E para substituir. E continua com carinho, continua com zelo. Foi ali um acidente, né? Também não vou tratar de qualquer jeito. Não, normal, natural, com zelo, com carinho. Aqui, eu lavei aqui, tô passando aqui um sanguíneo. Né? Que legal, isso aqui é um objeto litúrgico, bento, né? Estou aqui com todo carinho, ele vai ser usado para purificar, né? Os vasos sagrados, etc, etc, etc. Bom, tá bom por hoje, né? O sexto passo foi grande, eu sei, um pouco cansativo, mas concorda comigo? Necessário. Como tá gravado, né? A gente pode fazer o seguinte: assiste um pouquinho, descansa, anota onde parou, recomeça por onde parou, assiste mais um pouquinho. É bom porque assiste mais vezes, vai, pesquisa, né? E vai degustando, vai aprofundando, vai visualizando, né? Me lembra, se eu esquecer por acaso de um próximo vídeo que possa... Olha, você disse lá no vídeo que ia fazer um outro explicando isso aqui para um vídeo já não, né? Então pode lembrar. Sabe qual é o bacana disso tudo? Porque tudo isso é encantador, não é verdade? Encantador. São formas em que e coisas para o culto, para a expressão de nosso amor a Deus e, sobretudo, do amor de Deus por nós. Por nós. Né? Possamos vivenciar esse amor. Pai misericordioso, Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, Santificador. Né? E nesse Deus que está conosco, né, nesse momento de curso, vamos então encerrar o sexto passo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, todos os santos e santas, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Um beijo, um abraço. Vacina para todos, vacina já. Não vejo a hora a gente poder voltar ao normal, né, gente? E, sobretudo, pararem as mortes. Pararem as mortes. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo formação, vídeo reavivamento. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.